A luz do sol estava se esmaecendo quando finalmente avistei o arquipélago, um borrão pálido entre as ondas escuras. Eu era um fotógrafo em busca de algo além da mesmice urbana, e o que prometiam aquelas ilhas isoladas parecia ser o antídoto perfeito para a monotonia que havia me consumido nos últimos meses. O mar estava calmo, quase silencioso, como se guardasse segredos que o vento não ousava sussurrar. Quando desembarquei, a primeira coisa que me atingiu foi o silêncio esmagador. A praia deserta, rodeada por uma floresta densa e quase impenetrável, tinha um charme inegável, mas havia algo inquietante no ar, uma sensação de que algo estava errado. Não havia um som sequer além das ondas suaves e o ocasional grilo distante. O silêncio era denso, palpável, como uma presença invisível observando cada movimento meu. Segui até a pousada, uma estrutura de madeira antiga, com aparência pitoresca, mas também com um quê de abandono. A construção parecia estar ali há décadas, suas paredes de madeira desgastadas pelo tempo e pelo sal marinho. O letreiro de madeira estava tão desgastado que mal era legível, e o balançar suave do letreiro no vento criava um som arrastado e melancólico que ecoava pela noite. Ao entrar, fui recebido por um homem idoso, que estava sentado atrás do balcão com um olhar furtivo e uma expressão que eu não consegui decifrar. Sua presença era desconfortável, quase como se ele estivesse esperando por mim há muito tempo, embora não houvesse nenhum sinal de que ele realmente quisesse minha companhia. O interior da pousada parecia parado no tempo. O cheiro de madeira apodrecida e sal marinho era tão forte que era quase enjoativo. O piso rangia sob meus pés, e as paredes estavam cobertas por fotos desbotadas e móveis antigos que pareciam ter sido escolhidos mais pela necessidade de preencher o espaço do que por gosto. Quando o anfitrião me entregou a chave, ele fez um gesto vago em direção ao corredor, sem dizer uma palavra. O quarto estava tão antiquado quanto o resto da pousada. A mobília era rústica e o colchão parecia ter sido usado por gerações. A janela do quarto oferecia uma vista para a praia, mas algo na cena me deixou inquieto. A paisagem era deslumbrante, mas havia uma sensação de desconexão, como se a pousada estivesse em um lugar diferente do mundo, um lugar que não pertencia mais à realidade que conhecíamos. Sentei-me na beirada da cama, tentando me acomodar, mas o desconforto persistia. A sensação de que algo estava errado era inescapável, como se a pousada estivesse escondendo algo que eu ainda não conseguia identificar. As sombras que dançavam nas paredes, projetadas pela luz fraca que se filtrava pelas janelas, pareciam se mover de forma estranha, como se tivessem vida própria. À medida que a noite se aproximava, a inquietação só aumentava. Eu tentava ignorar a sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer, mas a sensação de ser observado nunca se afastava. O silêncio profundo da pousada parecia estar observando cada movimento meu, e a sensação de desconforto era uma sombra constante, me acompanhando enquanto eu me preparava para uma noite que já prometia ser longa e inquietante. A primeira noite na pousada foi um pesadelo encoberto pelo silêncio. Eu tentei me deitar, fechando os olhos e mergulhando no desconforto do colchão áspero. Mas o sono se recusava a vir. Em vez disso, fui perturbado por uma série de sons que pareciam se materializar das próprias sombras da pousada. O primeiro som que quebrou o silêncio foi o de algo se arrastando pelo corredor. Era um barulho arranhado e contínuo, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pesada ou uma peça de móveis pelo chão de madeira. Eu levantei, com o coração acelerado, e espiei pela fresta da porta. O corredor estava escuro e vazio, salvo pelas sombras que brincavam nas paredes com a luz fraca do luar. O som cessou por um momento, apenas para ser substituído por sussurros ininteligíveis que pareciam vir de todas as direções. Era como se uma multidão de vozes estivesse conversando em um tom baixo e angustiante, mas as palavras eram inidentificáveis. A sensação era de que as vozes estavam dentro e fora da minha cabeça ao mesmo tempo, um eco incessante que fazia meu estômago revirar. Em seguida, ouvi passos. Eram passos firmes, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro do corredor. Eu me levantei novamente, tentando ignorar o frio que se formava na base da minha espinha. Andei até a porta e verifiquei pelo olho mágico. Nada. O corredor estava vazio, mas o som dos passos continuava, agora mais próximo, como se alguém estivesse parado do outro lado da porta.
Cada vez que eu tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, os sons se intensificavam, aumentando o medo. De volta à cama, eu tentei me cobrir com o cobertor e fechar os olhos, mas o medo se tornou uma presença palpável. Cada estalo da casa parecia amplificado, cada sombra parecia ganhar forma. Eu só consegui adormecer quando a escuridão finalmente me envolveu por completo. Quando o sol começou a rasgar a escuridão da madrugada, eu saí para a praia, tentando afastar as inquietações da noite. A areia estava fria sob meus pés enquanto eu caminhava, e o céu ainda estava nublado, com nuvens que pareciam pressagiar algo ruim. Mas o que me parou foi a visão na areia. Havia marcas de passos. Não eram as pegadas normais de alguém que caminhou pela praia, mas marcas profundas e distorcidas que pareciam se arrastar até a beira da água. Eu segui as pegadas, cada passo na areia macia ecoando o medo crescente que sentia. Elas levavam até uma formação estranha de pedras, empilhadas de maneira irregular, como se algo tivesse sido arrastado até ali e deixado para trás. A sensação de desconforto cresceu quando percebi que a formação de pedras parecia formar uma espécie de círculo, com algo preso no meio. Havia um vazio no centro, como se a areia tivesse sido retirada recentemente, mas não havia sinais de algo visível. Retornei à pousada com o coração batendo forte, apenas para encontrar o anfitrião, o velho que parecia tão reservado, evitando olhar diretamente para mim. Seus olhos estavam focados no chão enquanto ele fazia anotações, o que apenas intensificou minha ansiedade. Havia algo em sua expressão, uma mistura de desconforto e o que eu poderia chamar de culpa, que não conseguia decifrar. Minha mente estava girando com perguntas sem resposta, mas a sensação de que algo estava muito errado continuava a me consumir. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, mas o medo de que as respostas poderiam ser mais aterrorizantes do que eu imaginava me fazia hesitar. E o que eu já havia visto na praia só aumentava a sensação de que havia algo profundamente errado neste lugar. Nos dias que se seguiram àquela noite angustiante, o silêncio da pousada parecia estar cada vez mais carregado. Eu tentava me concentrar no que tinha vindo fazer e capturar a beleza da natureza intocada, mas a sensação de ser vigiado nunca desaparecia. Cada vez que eu olhava para a praia deserta, percebia algo que me deixava inquieto. Eu comecei a notar uma figura estranha na praia. Sempre que me dirigia à beira-mar e olhava para o horizonte, havia uma sombra vaga movendo-se entre as ondas. À distância, parecia uma mancha escura nas águas claras, uma sombra que não deveria estar ali. Eu tentava me aproximar para investigar, mas a figura sempre desaparecia assim que eu chegava perto, como se fosse uma ilusão que não podia ser tocada. Eu me sentia observado, uma sensação constante de olhos invisíveis acompanhando cada um dos meus movimentos. Quando me voltava para a pousada, essa sensação se intensificava, como se a presença na praia estivesse me seguindo, esperando algo. A sensação de ser observado nunca diminuía, e o medo de que algo horrível estivesse à espreita me consumia. Um dia, decidido a buscar respostas, resolvi explorar a floresta que cercava a pousada. A vegetação densa e o ambiente escuro eram intimidantes, mas algo me empurrava para frente, como se eu estivesse sendo guiado por uma força invisível. As árvores eram antigas e imensas, suas raízes se entrelaçando e criando um labirinto natural. Enquanto andava, a sombra de uma árvore antiga chamou minha atenção. A árvore estava imensa, suas raízes expostas e torcidas como se estivessem tentando escapar da terra. Algo no tronco parecia estranho, e, ao me aproximar, percebi uma caixa enterrada parcialmente sob a árvore. Com muito esforço, desenterrei a caixa e a abri. Dentro, encontrei um diário desgastado, suas páginas amareladas e rasgadas pelo tempo. O diário pertencia a um antigo morador da ilha, e ao folheá-lo, percebi que as palavras estavam preenchidas com o mesmo terror que eu estava vivendo. O diário descrevia estranhas visões e sons noturnos que perturbavam o autor. Ele mencionava os seres antigos ou que habitavam a ilha e se alimentavam da energia dos visitantes. Esses seres eram descritos como entidades sombrio e amorfas que se camuflavam nas sombras e nas ondas, aguardando a chegada de novos viajantes para absorver sua vitalidade. As palavras do diário me paralisaram de medo. A ideia de que esses seres antigos estavam à espreita, observando cada movimento meu, explicava a sensação de ser vigiado e a figura estranha na praia.
Eu estava diante de algo muito maior e mais aterrorizante do que poderia imaginar, e agora, o medo de que eu pudesse ser a próxima vítima se tornou quase insuportável. Voltei para a pousada com o diário em mãos, o coração acelerado e a mente cheia de pavor. A sensação de que os seres antigos estavam se aproximando, prontos para se alimentar de minha energia, era quase física. Eu sabia que precisava sair dali, mas algo me prendia, uma força que eu não conseguia compreender completamente. A sensação de ser observado nunca foi tão intensa, e agora, a dúvida se transformava em terror absoluto. Em quanto tempo eu tinha antes de me tornar parte das sombras que habitam esta ilha? Nos últimos dias, os pesadelos começaram a se intensificar. Sempre que eu fechava os olhos, era como se minha mente se lançasse para um lugar de horror absoluto. Eu me via preso na pousada, mas tudo estava distorcido e surreal. Os móveis flutuavam no ar, e as paredes pareciam se esticar e se contorcer de maneira grotesca. As portas se moviam e se fechavam por conta própria, e eu estava sempre correndo, tentando encontrar uma saída que nunca se concretizava. Numa noite especialmente perturbadora, eu acordei com o coração batendo descontroladamente. A sensação de que algo estava errado era esmagadora. O ambiente parecia gelado e pesado, e eu fui atraído para o espelho do meu quarto. Não sei porquê, mas uma força estranha me obrigava a olhar para ele. O espelho estava quebrado, com as rachaduras criando padrões sinistros. Quando olhei para o reflexo, algo indescritível me fez congelar. O espelho não mostrava apenas o meu quarto, mas também uma figura indistinta, como se algo estivesse tentando atravessar o vidro. A imagem era borrada e distorcida, mas a presença era palpável e ameaçadora. Eu me sentia como se algo estivesse tentando me alcançar através do espelho, e a sensação de ser observado se tornou insuportável. Desesperado e sem saber o que fazer, decidi confrontar o anfitrião da pousada. Eu o encontrei no pequeno escritório, a mesma expressão de frieza e desconforto em seu rosto. Com o diário nas mãos, eu forcei-o a me explicar sobre o que estava acontecendo. Finalmente, o velho se levantou e revelou a verdade horrenda que eu temia, e a pousada não era apenas um lugar isolado, e era um portal para uma dimensão paralela. Ele explicou que entidades antigas e malignas habitavam esse outro mundo e que se alimentavam da energia vital dos visitantes. Essas entidades eram os seres descritos no diário, os mesmos que eu sentia observando-me a todo momento. A revelação foi um choque, mas eu não tinha tempo para processá-la. Eu precisava escapar daquele lugar antes que fosse tarde demais. Corri para a porta de saída, mas, ao abrir, a pousada estava completamente diferente. Os corredores que antes eram familiares estavam agora se estendendo e se torcendo, como um labirinto interminável. Cada vez que eu pensava ter encontrado uma saída, eu me deparava com uma nova seção da pousada, cada uma mais distorcida e aterrorizante do que a anterior. As paredes pareciam se mover e se fechar atrás de mim, e o eco de sussurros distantes preenchia o ar. Cada passo que eu dava parecia me aproximar mais das entidades que eu sabia estarem à espreita, esperando para se alimentar da minha energia. O terror que eu sentia era palpável, um peso esmagador que quase me paralisava. Eu sabia que estava preso em um pesadelo que não tinha fim. A pousada se transformou em um labirinto sem saída, um lugar onde o tempo e o espaço se desfaziam. A última coisa que eu vi antes de perder a esperança foi a sombra de uma das entidades, uma forma indistinta e amorfa que parecia se mover lentamente na minha direção. A sensação de ser consumido por uma presença incompreensível e terrível era o único sentimento que restava. E eu sabia, com um medo absoluto, que a pousada havia me engolido completamente e eu nunca sairia daquela dimensão sombria e aterrorizante. Quando percebi a verdade horrenda sobre a pousada, o terror tomou conta de mim. As entidades que habitavam a ilha eram reais, e suas formas indefinidas, feitas de sombras e neblina, começaram a se manifestar. Elas se moviam de maneira fluida, como se fossem feitas de escuridão líquida, e a sensação de sua presença era esmagadora. Sentia uma pressão constante, como se tentassem absorver toda a minha energia vital. Seus sussurros eram uma mistura de vozes distantes e sons inarticulados, cada vez mais próximos e invasivos. Eu sabia que a situação era desesperadora. As entidades, com suas formas amorfas e assustadoras, se moviam pela pousada, cada uma tentando me prender.
O medo se tornou uma realidade palpável. Eu entendi o que havia acontecido com os visitantes anteriores. Eles foram consumidos, suas energias drenadas até que se tornaram parte da escuridão que dominava aquele lugar. Eu era o próximo na fila. Decidi que precisava fugir, que não havia outra alternativa. Corri pelos corredores, abrindo portas e tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas cada vez que eu pensava ter encontrado uma saída, me deparava com o mesmo quarto, o mesmo ambiente distorcido e assustador. As paredes pareciam se esticar e se fechar atrás de mim, e cada corredor que eu explorava se transformava em um pesadelo sem fim. Era como se a pousada estivesse viva, moldando-se de acordo com os meus medos e desespero. As entidades se moviam mais perto, seus murmúrios aumentando em volume. O terror se misturava com a confusão enquanto eu tentava de todas as formas possíveis escapar. Mas quanto mais eu lutava, mais claro se tornava que não havia saída. Eu estava preso, aprisionado em um labirinto infernal, onde o tempo e o espaço não tinham mais significado. Finalmente, eu percebi que não havia mais esperanças. A pousada havia me engolido completamente, e eu estava perdido em uma realidade distorcida, sem nenhum caminho claro para a fuga. As entidades estavam se aproximando, e a sensação de sua presença se tornava cada vez mais opressiva. Eu sabia que a única coisa que restava era aceitar meu destino. Com um desespero resignado, eu me dirigi de volta para a praia, aquele lugar que agora parecia o fim inevitável. As ondas do mar estavam escuras e implacáveis, e eu sentia que a mesma escuridão que me perseguiu na pousada estava me chamando de volta. Caminhei lentamente em direção à água, sentindo a areia fria sob meus pés e o som das ondas crescendo em intensidade. Quando entrei na água, o frio era penetrante, e as ondas começaram a se elevar, como se estivessem ansiosas para me engolir. Eu não resisti. A sensação de ser absorvido pela escuridão do oceano foi como uma última aceitação do meu destino. As ondas me engoliram, e eu desapareci na escuridão profunda do mar. A pousada, agora de volta à sua aparência pitoresca, esperava pacientemente pelo próximo visitante. O arquipélago permanecia isolado e intocado, escondendo seus segredos sinistros e aguardando a chegada de uma nova vítima. O ciclo estava completo, e a pousada se preparava para mais uma história de horror e desespero.